Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo dá orientação aos cristãos de Tessalônica a respeito da volta de Jesus ao mundo. Capítulo 1 de 1 a Tessalonicenses. Paulo, e Silvano, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação de Paulo, sempre mostrando que nós devemos ter a graça e a paz de Deus e de Jesus, é uma marca que ele sempre coloca. E nós deveríamos, então, treinar a colocar uns para os outros essas informações. Graça e paz em Deus, nosso Pai, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso guia e condutor para o reencontro conosco mesmo perante a justiça divina. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. E essa colocação que Paulo sempre faz, de fazer essa menção a Deus nas orações, era um hábito comum, pelo que ele deixa nas cartas, de estarem grupos em oração pelos grupos que estavam distribuídos. Se hoje nós temos espíritos tão perversos, tão maus, tão hipócritas dentro dos templos religiosos, imaginem naquela época. Hoje nós temos 2000 anos de cristianismo, e naquela época o cristianismo estava nascendo. Então, certamente as lutas deles eram hercúleas, inimagináveis nos tempos modernos de hoje. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, da caridade e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E nesse momento ele traz para o entendimento de nós que temos que ter paciência, fé, caridade e esperança em Jesus, e trabalharmos uns aos outros como irmãos que somos, buscando nos aproximar de Deus, buscando sermos o mais próximos do Senhor. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Então, essa caminhada que nós desempenhamos no nosso dia a dia, essa forma que nós temos de lutar pelo nosso aprimoramento, pelo nosso aperfeiçoamento, vem trazendo para todos nós um conjunto de sentimentos que devem elevar os nossos corações ao Pai. Lembrando que o Evangelho não é somente de palavras, não é somente um conjunto de palavras. Ele tem um poder de transformar nossos espíritos, para que a gente possa sintonizar com os bons espíritos obreiros do Senhor, na busca do trabalho incessante na seara do bem. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Ele traz para nós a responsabilidade e o entendimento de que devemos trabalhar para que o bem estabeleça nossas vidas, para que nós façamos o melhor ao longo da nossa caminhada, para nos engrandecer perante o Senhor. Procuremos, assim, trabalhar intimamente para fazermos o melhor possível na construção de um mundo íntimo mais fortalecido, que traga para nós mais empreendimento espiritual, para que saibamos buscar as realizações sublimes do Espírito imortal. E sempre a gente recebe a palavra de Deus com mais facilidade, a gente busca o Evangelho melhor nos momentos de dificuldade, no momento que nós temos muitas tribulações. Quanto mais tribulação nós temos, mais nós procuramos então construir esse caminho de elevação, esse caminho de bons sentimentos. Porque todos nós precisamos trabalhar intimamente conosco e nos fazer melhor
e procurar então crescer para Deus em aprimoramento e em luz. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. E então, essa busca por nos aprimorar, essa busca por fazermos-nos melhores, de procurarmos construir esse mundo melhor, de procurar estarmos sempre voltados para Deus, sempre voltados para a boa compreensão, para o bom entendimento da palavra do Senhor. E essa palavra que foi se espalhando por todos aqueles lugares, que foi levando luz a todas aquelas almas, que foi trazendo esclarecimento para todos aqueles corações. Porque é uma mensagem divina, trazida por um ser divino, que foi Jesus. E Paulo compreendeu muito bem isso a partir do momento que ele encontra Jesus na estrada de Damasco. A partir do momento que ele encontra com o Senhor, ao longo da caminhada do processo evolutivo que todos devem procurar construir e estabelecer em suas almas. A partir do momento que nós temos responsabilidades, a partir do momento que nós procuramos construir um mundo melhor, nós também temos que procurar sermos melhores e sermos aqueles que edificam o bem, sermos aqueles que colocam boas ações ao longo da nossa caminhada. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a estrada que devemos para convosco e como dos ídolos vos convertertes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ele traz um entendimento aqui para que a gente tenha condições de deixar os ídolos do mundo, as estátuas, e procurarmos então nos converter a Deus, seguindo o ensinamento de Jesus, que é um Deus vivo entre os homens. Vivenciou, caminhou, experienciou conosco as nossas maldades, as nossas iniquidades, perdoou a todos. E é o momento que ele perdoa, é o momento que nós devemos entender que devemos também perdoar, que devemos também procurar caminhar no sentido de aprimorar nossos sentimentos, de aprimorar os nossos ideais de amor e de paz. Cada um deve procurar, então, compreender mais o motivo que nós estamos caminhando aqui na Terra. E dentro desse caminhar aqui na Terra, nós temos que procurar nos aprimorar para essa ascensão espiritual, onde o amor e o perdão devem estar sempre presentes em nossos corações, porque foi ensinado por Jesus. Como disse o Paulo, suas palavras se espalharam por todos aquelas redondezas para trazer para todos nós um entendimento superior, uma compreensão superior da vida que o Cristo espera que cada um de nós coloquemos em prática ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo e nos impulsionando para as realizações superiores que devemos colocar na nossa existência. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, todos sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Paulo, em Filipos, ele teve vários contratempos e em Tessalônica, no início do trabalho, também não foi simples. Mas ele dedicou-se muito para levar o Evangelho de Deus para eles, esclarecer sobre o Evangelho, esclarecer sobre os ensinamentos sagrados. E lembrando que quanto mais a gente recuar no tempo, mais os espíritos esperavam a vinda de um Salvador. Porque estavam na Terra em expiação, sabendo que alguém ia vir para dar um mapa para que eles pudessem seguir por esse mapa para chegarem a uma terra prometida, que não é na Terra, é em outras instâncias, em outras esferas. Mas para chegar lá, tem um caminho a seguir. E o mapa Jesus nos trouxe.
praticar o amor, a caridade, a compaixão, desenvolver as potencialidades do bem em nossas almas para prosseguirmos nos iluminando, caminhando para a nossa redenção. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que aprova o nosso coração. Paulo, para afirmar isso aqui, ele tinha que ter uma coragem muito grande. Ele estava mostrando, primeiro, ele foi aprovado por Deus, lógico. Jesus apareceu materialmente para ele, materializa assim luminosamente na frente dele, dando-lhe uma prova irrecusável de que Jesus estava convidando-o para trabalhar para o Evangelho. Isso é um fato, nítido e notório por todos aqueles que estudam o Evangelho, que foi a partir dali que ele passou a sua grande transformação, ele sofre aquela grande transformação íntima. E depois ele fala não para nos agradar, ele é firme, é duro, porque ele tenta agradar a Deus, e esse Deus aprova o seu coração. É uma coragem enorme. Dizer que é um representante, é alguém que deve ser seguido como exemplo. E ele gerenciava todo o trabalho do Evangelho dentro daquela comunidade. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ele era convicto do que ele fazia, não tinha aquelas palavras lisonjeiras de estar falando para agradar. Ele falava para despertar. Embora suas saudações iniciais são sempre mostrando às pessoas que tem um caminho de amor, que tem um caminho de misericórdia, que tem um caminho de iluminação. Ele ameniza as situações inicialmente, exortando as pessoas a crerem em Deus, a terem fé, e depois ele vai puxando a orelha onde precisa de puxar, com sabedoria, e ele age sempre para ajudar a todos incondicionalmente. E não buscamos glórias dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brando entre vós, como a ama que cria seus filhos. A brandura, e ele compara como a ama, aquela mãe de leite, hoje a gente fala babá, mas antigamente era algo bem mais transcendente do que hoje. Muitas das vezes essas amas até amamentavam a criança a qual elas cuidavam. Mas essas mulheres, então, elas agiam com muita brandura com aquelas crianças, com muita ternura. E assim, ele agia também com aquelas pessoas, sem ser muito duro. Ele sabia o momento certo de fazer a conversão, de fazer com que as pessoas fossem moderadamente se transformando para passar a vivenciar o Evangelho em plenitude. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Aquele momento, aquela situação, aquela condição, era uma forma de procurar transpor barreiras, transpor corações, transpor sentimentos. E assim, fazendo com que cada um de nós pudéssemos sermos melhores, pudéssemos trabalhar bem para com a divulgação do Evangelho. Para, principalmente, vivenciar o Evangelho, que nem todos teriam condições de divulgar, mas de compreender e vivenciar, sim, a maioria precisava fazer, precisava aprender. E ele afeiçoava-se a eles e ia conquistando-os, cativando-os, para impulsioná-los para o caminho da ascensão espiritual. Porque bem vos lembrai-vos, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. E quando ele estava lá entre os Tessalonicenses, entre os Filipenses, entre os Colossenses, onde Paulo estava, ele trabalhava muito. Trabalhava de dia no seu tear e à noite pregando.
E às vezes, durante o dia, ele ia ajudar outros nos afazeres deles. Ele não ficava parado, restrito a um ponto. Onde tinha necessidade de ajuda de Paulo, lá estava Paulo contribuindo, colaborando, ajudando. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem seu compromisso, cada um tem seu ideal superior que deve ser bem vivido, bem vivenciado. E precisamos, assim, aprendermos a trabalhar intimamente, fazendo-nos melhores, fazendo-nos aqueles que se aproximam do Pai, fazendo-nos aqueles que procurem ser melhores uns para com os outros. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para seu reino e glória. E ali ele já está dando uma dica importante para nós. Devemos conduzir os filhos amorosamente, devemos conduzir os filhos com ternura, com afeto. Devemos procurar conduzir os filhos de forma a consolar uns aos outros e impulsionando para o caminho que dignamente deve seguir em direção ao Pai. Esse convite de Paulo, essa chamada que ele nos dá para engrandecermos nossos sentimentos, aprimorarmos nossos ideais dentro dos padrões do Cristo, respeitarmos a natureza, respeitarmos uns aos outros e respeitarmos também os animais, as plantas, os rios. Tudo faz parte de um grande conjunto. E aqui, para nos conduzir condignamente segundo o Evangelho, temos que fazer um conjunto de observações para caminharmos em prol e na direção de um mundo melhor, de um mundo mais feliz no reino de sua glória. Pelo que também damos, sem cessar graças a Deus, pois havemos recebido de nós a palavra da pregação de Deus, que recebestes não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também operam em vós os que crestes. À medida que a gente entende o Evangelho de Jesus, à medida que a gente vai recebendo esse Evangelho, recebendo essas palavras, entendendo-as como uma grande verdade para a transcendência espiritual de todos nós, a gente vai aprendendo a fazer uma transformação íntima, a operar em nós um sentimento de amor, um sentimento de compaixão e glória, fazendo-nos melhores, fazendo-nos aperfeiçoados para seguirmos com Cristo e ao Cristo. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que, na Judeia, estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Todos padecem pelo Cristo. Aqueles que caminhavam pela Judeia procurando ser imitadores de Cristo, trabalhar em prol do bem-estar de todos, padeceram. Foram perseguidos pelos próprios judeus. E agora os gregos também são perseguidos pelos próprios gregos, porque a transformação era grande. Antes eram festas, orgias, uma mesa farta para comer e esbanjar. Agora moderação, respeito, contenção íntima. Pessoas que, para sobreviverem, usavam de meios não muito lícitos perante aos olhos de uma comunidade que busca se cristianizar, então deixavam-se de seguir aqueles padrões, de seguir aquela vida e tomar aquelas atitudes. Então se reeducavam, se reestruturavam, passando a se respeitar mais, passando a conviver melhor uns com os outros. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, quando eles tentavam
provocar alguma situação de transformação e de impedir os outros de se transformarem, vinha alguma situação que os colocava no eixo. E sabe Deus o que aconteceu com eles para Paulo dizer que a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com um grande desejo ver o vosso rosto. Eles estavam afastados pelo tempo, de vista um do outro, de ver o rosto um do outro, mas o sentimento deles estava ligado pelas vibrações emocionais do amor. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não-lo impediu. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Aqueles corações convertidos ao Cristo, aqueles que se transformavam intimamente para se tornarem melhores, aqueles que buscavam a ascensão espiritual, eram aqueles a quem Paulo dedicava um grande amor, um grande sentimento de compaixão, um grande sentimento de solidariedade. E esse Paulo, cheio de amor, compaixão e solidariedade, trazia para todos a busca de uma revivescência, a busca de uma transformação íntima, a busca de uma consolidação de valores transcendentes da alma. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, precisamos aprender a vivenciar essa glória de servir ao Pai, de ajudarmos-nos mutuamente uns aos outros e de procurarmos sermos realmente melhores, sermos realmente aqueles que vivenciam o Evangelho do Cristo, transformando corações para que a paz, a harmonia, a compaixão, a fraternidade e a solidariedade possa habitar entre os homens. Que a paz e as bênçãos de Jesus estejam envolvendo nossos corações. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o Evangelho. E Jesus nos abençoe a todos eternamente. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Pelo que não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Aqui, Paulo mostra que ele fica sozinho em Atenas e manda Timóteo ir até Tessalônica confortar aqueles corações, a esclarecê-los. E ele vai fazendo os embates com a culta e nem tanto materialista, nem tanto espiritualista, mas tão caracterizado pelas pessoas de uma cidade grande. As cidades grandes não são tal quais hoje são do nada, sempre foram assim. Um maior grupo de pessoas reunidas, maior frieza de sentimento, maior frieza de coração e mais racionalidade. Então, Paulo usava de vários argumentos interessantes e ele disse que os gregos eram muito supersticiosos. Tinham muitos deuses e ele admirava de como que pessoas tão cultas pudessem adorar estátuas que não emitiam nenhum sentimento. E aí eles respondem: estás louco, Paulo? Acerca disso te ouviremos outra vez. As muitas letras te perturbaram. E Paulo não se deixou abalar por isso. E logo ao encerrar aquele discurso, ao se afastar, pessoas influentes da Grécia, de Atenas, vêm conversar com ele, vêm procurar mais informações e se convertem. E esse trabalho de Paulo, então, ele vai tentando fortalecer, mas não tem no relato que ele tenha conseguido construir uma igreja em Atenas, mas conquistou corações. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. As perseguições que tinha contra os cristãos eram marcantes, bem determinadas, bem aplacadas sobre eles. E Paulo,
então ele faz as suas conjecturas, ele faz seus estudos, tem as revelações proféticas de que passariam por essas tribulações, e ele avisa aos seus seguidores, orienta-os para que eles ficassem bem atentos com o tipo de ações que a comunidade teria com relação a eles. Portanto, não podemos, eu também, esperar, mas mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. E então, os tentadores sempre existem. E Paulo manda, pressentindo que ele não poderia sair de Atenas naquele momento, e que o pessoal de Tessalônica não poderiam ficar sozinho, ele manda Timóteo para conversar com eles, para esclarecê-los, para que eles se fortalecessem na fé. Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Importante que Paulo coloca aqui. Ele fica feliz por Timóteo trazer a notícia de que eles estavam fortalecidos na fé e na caridade. A caridade era um tópico importante para eles. E sabendo que eles queriam rever Paulo, e Paulo estava ansioso para revê-los também. Então, essa troca afetiva, esse sentimento de reciprocidade, de afeto recíproco e respeito, era importante para que todos pudessem estar unidos no trabalho. E parte importante é a razão deles estarem assim, consolados acerca uns dos outros, nas aflições e necessidades da fé. Porque se nós estamos passando por um momento tranquilo, nós nem lembramos de Deus. Mas nos momentos de tribulações, pensamos em Deus, refletimos sobre Deus e buscamos Deus. E então, estar firme no Senhor é uma forma de estar vivo, de estar cada vez mais procurando vivenciar esse sentimento. É uma forma de procurar cada vez mais transcender as coisas do mundo. Porque ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Interessante que Paulo, ele tem tanta convicção da mensagem de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que ele chega e afirma que ele tem um grande prazer em estar diante deles, e ele tem fé em Deus que ele vai estar diante deles, e que também dia e noite possam estar um à frente do outro e ele possa fortalecer aquilo que falta neles de fé. E ele, com isso, ele vai mostrando a importância de todos nós procurarmos elevar os nossos sentimentos, contribuir com as boas ideias, com os bons sentimentos, com bons ideais e bons também empreendimentos, porque eles eram empreendedores. Eles viviam em comunidade, ajudavam-se mutuamente, mas precisavam de comercializar com a sociedade que estava em torno deles. Precisavam interagir com essa sociedade. Nada caía do céu, tudo demandava trabalho e necessidade de fazer as coisas acontecerem. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. E para que esse encontro pudesse acontecer, ele pede a Deus e a Jesus que dê força e que os encaminhe para esse encontro, para estarem juntos novamente, fortalecendo-se mutuamente e, logicamente, Paulo mostrando a eles a importância de trabalharem, a importância de vivenciarem essas leis, esses sentimentos de amor. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o nosso coração, para que,
sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Essa esperança que ele colocava trazia para aquelas pessoas uma interpretação de que Jesus ia ali socorrê-los, ampará-los e levá-los com corpo e tudo para o céu. Mas o tempo passou e mostrou que não é assim. Esse aguardar Jesus com todos os seus santos é nós aprendermos a viver bem aqui na terra, vivenciarmos o Evangelho, para que os bons espíritos possam conviver conosco. Porque a partir do momento que nós vamos procurar vivenciar bem o Evangelho, nós vamos procurar criar uma atmosfera em torno de nós propícia ao convívio com os bons espíritos, com os espíritos superiores e até mesmo com os espíritos puros. Por isso, essa nossa caminhada, essa nossa busca de aperfeiçoamento é de grande importância para nos aprimorarmos, para procurarmos prosseguir adiante, procurando alcançar dentro de nossos corações as esferas sublimes do amor que redime, do amor que edifica. Todos nós somos então convidados pelo Senhor a trabalharmos intimamente os nossos sentimentos e procurarmos assim estarmos melhores, estarmos em condições de cada vez mais servir ao Senhor. E logicamente que o Senhor nos oferece outras ferramentas, além das orações, da meditação, da caridade, de trabalhar no bem. Nós temos também certos tratamentos que nos desintoxicam a alma. Uma boa alimentação. E a boa alimentação não é comer muita coisa, é comer com disciplina e alimentos variados para suprir nosso organismo daquilo que ele precisa. E também dos tratamentos energéticos e naturais, que interferem no nosso psiquismo e, sendo bem usados, nos dão força para prosseguirmos e caminharmos na direção do Senhor. E assim, trabalhando intimamente nossa compreensão e entendimento, busquemos sintonizar com as forças do bem, sintonizar com os ideais superiores do Cristo e sermos melhores cristãos, e sermos melhores amigos, e sermos aqueles que trabalham para edificar os ensinamentos do Mestre em nossas almas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre envolvendo-nos, alimentando-nos, fortalecendo-nos. Deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal se você não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o Evangelho. Que a paz e a luz divina estejam envolvendo todos os nossos lares e ambientes por onde estivermos. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. E é importante a gente entender que esse convite que Paulo traz para nós, a forma com que ele vem amorosamente nos convidar para seguirmos o Cristo, para seguirmos os ensinamentos do Cristo, é fundamental para caminharmos dentro do nosso processo evolutivo. Ele inicia a carta fazendo uma exortação, lembrando que eles já tinham sendo orientados de como andar segundo Cristo. E a partir desse momento, quando nós já recebemos a orientação, nós devemos saber que temos uma consciência respondendo de uma forma mais plena por aquilo que nós fomos convidados a fazer. Se as leis divinas estão escritas na nossa consciência, quando missionários como esse, Paulo de Tarso, nos convida a seguirmos os ensinamentos do Mestre, acende-nos a luz da consciência, convidando-nos a caminharmos sobre esses parâmetros, caminharmos para a glória do Senhor, com outros níveis de entendimento, com outros níveis de compreensão. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificarmos-nos enquanto estamos aqui na terra, procurar agir de uma forma condizente com a vontade do Senhor, trabalhando, fortalecendo os nossos sentimentos, fortalecendo nossos corações para que sejamos sempre melhores, para que estejamos sempre em condições de amar e servir ao Senhor. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibais possuir
o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. E aqui é um convite que ele traz para as pessoas daquela época e até hoje, que a gente saiba se abster da prostituição, saber possuir aquilo que nosso organismo tem em santificação e honra a Deus. E abstermos-nos das paixões, das concupiscências, assim como os gentios que não conhecem a Deus. E a gente tem que entender que, se o espírito tem muita evolução, hoje é um espírito bastante velho e reencarna em corpos muito primitivos, muito materializados ainda, porque hoje nossos corpos já são bem mais espiritualizados do que era há 2000 anos atrás. Corpo físico. Porque em cada encarnação nós vamos sutilizando a matéria. Geração após geração, a matéria vai se sutilizando. É importante entendermos isso. Então, naquela época, os corpos tinham mais necessidade dos prazeres físicos, aquilo era mais aguçados. E as pessoas, então, encontravam aqui e acolá locais onde eles pudessem dar vazão àqueles prazeres físicos. E Paulo convida-os a integrar-se com o espírito verdadeiramente, passar a ter domínio sobre o corpo físico e não se deixar entregar por aquelas tendências, por aquelas necessidades, muitas das vezes criadas e dadas asas à imaginação ou dando vazão aos impulsos físicos. Então ele convidava as pessoas a se introspectarem, a gastarem essas energias em outros níveis de ação, em outras atividades e procurarem se santificar em honra a Deus, em honra do Senhor Jesus, procurando assim melhorarem-se. E isso vale até hoje. Nós temos que aprender a dominar nossos impulsos, aprender a equilibrar as nossas energias íntimas, em todos os sentidos. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. E por que ele fala para não oprimir? Na lição 8 do livro Pensamento e Vida, que chama Associação, o Emmanuel fala que tudo aquilo que você impõe ao outro, ou que você cobra com todos os quintes da paixão, você acaba interiorizando aquelas energias e um dia você vai fazer exatamente aquilo que você combate. Porque nós manipulamos as energias de uma forma diferente daquilo que imaginamos. Por exemplo, se eu quero combater a corrupção e falo com muito ódio e passo a odiar as pessoas corruptas, um dia eu me tornarei corrupto. Ou chegarei no plano espiritual e entrarei em grande depressão. Agora, se eu procuro exortar as pessoas para não se corromperem, convencê-las de que é importante não se corromper, mas com amor, com carinho, com compreensão, elas vão se melhorar, elas vão adquirir novos níveis de entendimento e eu não vou interiorizar aquelas energias que eu estou combatendo, porque eu estou falando com amor, eu estou procurando esclarecer aquela pessoa. Por isso ele fala, não engane ninguém e nem oprima alguém. E ele fala que ele já disse e testificou junto deles que ele não oprimia e nem enganava ninguém. Ele convidava, ele exemplificava, ele vivenciava, chamando as pessoas ao brio, à sublimação. E é assim que a gente deve procurar viver, embora isso cause muito melindres em todos os templos religiosos, quando alguém é cobrado a refazer conceitos, a mudar ponto de vista. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Cada encarnação que nós temos na Terra é uma oportunidade de nos santificarmos, de nos purificarmos. Do mais amplo aspecto de purificação e de santificação. Portanto, vamos ser bem vigilantes. Vamos procurar estudar o Evangelho, porque quando estudamos o Evangelho, é o momento que estamos conscientizando a nossa consciência, conforme já nos falou nosso irmão Yaakov. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Se você
age de forma a desrespeitar as leis de Deus, você está desrespeitando a Deus, você está desprezando a Deus. Porque nós temos um templo do Espírito, que nós devemos santificar para sairmos aqui um espírito melhor. Desprezar as oportunidades de nos melhorar é agir de forma contrária à vontade de Deus, um desrespeito a Deus. Desrespeitando a Deus, você está desrespeitando a si mesmo, criando problemas para os futuros que te esperam. Portanto, vamos procurar trabalhar e nos fortalecer intimamente para melhor servirmos a causa do Pai. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E o convite de Paulo é muito interessante aqui. Caridade fraternal de suportarmos uns aos outros e aprendermos a conviver uns com os outros, amando-nos mutuamente. Mas um amor irmão, um amor que respeita, um amor que instrui, um amor que constrói, fazendo com que, assim, a gente cresça e aperfeiçoe em nome do Senhor. Todos nós precisamos, então, estar construindo a nossa paz íntima, construindo o nosso sentimento de amor, mas o amor verdadeiramente que respeita, que instrui e que constrói. Todos nós temos que tomar consciência dos nossos atos, arrepender dos nossos erros, para que assim a gente não volte a cometê-los novamente. Esse é o compromisso divino que nós devemos estabelecer em nossos corações ao longo de nossa caminhada. E como ele já disse antes para todos, ele pede também para fazer com todos aqueles irmãos que estão na Macedônia. Portanto, existia certamente algum ranço, algum bairrismo entre eles, e ele pede para que se amassem, que se respeitassem, que cultivassem o amor divino entre eles. É muito comum existir rivalidades entre cidades vizinhas, entre reinos vizinhos, ou hoje a gente fala estados, né? Estados vizinhos. Então ele convida-os para tomarem respeito uns pelos outros e amarem-se mutuamente, independente do local onde a pessoa estava vivendo. Porque ele exortava todos a continuar a progredir cada vez mais. E Paulo já entendia que a nossa vida é um constante progredir em espírito para nos aperfeiçoarmos perante a vontade do Pai. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Ficar quieto, não bater de boca com ninguém, não bater de frente com ninguém, cuidar dos nossos negócios sem ficar dando pitaco na vida do outro, trabalhar com as próprias mãos, fazer o nosso trabalho, não ficar querendo servos para fazer tudo e a gente ficar lá parado. Mas todos procurarem trabalhar para adquirir os seus bens necessários, conseguir andar honestamente e conquistar para não precisarmos de nada. E assim, Paulo vai deixando um norte para todos nós. Uma norma de vida para que a gente possa caminhar na construção, manter em nossa vida os parâmetros de crescimento espiritual, os parâmetros de vivência do amor e da responsabilidade pessoal intransferível, vivendo honestamente e procurando necessitar o mínimo de outros, porque sempre precisaremos do outro, mas ganharmos honestamente aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, aquilo que é necessário para o nosso caminhar evolutivo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Dormir, no sentido das palavras iniciáticas do Oriente, é você querer viver apenas para as coisas materiais, sem pensar no futuro, sem pensar nas consequências dos seus atos. E se você viver um dia após o outro sem tentar colocar um ideal superior para a sua vida, colocar um ideal superior para a sua existência,
você vai se entristecer, você vai perder a esperança. E Paulo aqui nos convida, então, a fazermos essa introspecção, a procurarmos caminhar com responsabilidade na nossa vida. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E por que em Jesus dormem? Se você está ainda entorpecido pelos conceitos humanos, pelas buscas das coisas da terra, mas você já tem uma luzinha do ensinamento de Jesus no seu coração, uma hora você vai despertar e vai ser reconduzido ao caminho do amor, da solidariedade para o seu processo de crescimento espiritual. Fazendo isso, você vai se tornar melhor, você vai se tornar um ser mais evoluído, mais consciente das suas responsabilidades. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Se você está vivo nas palavras do Cristo, se você está procurando vivenciá-las, você vai ter uma vida mais digna aqui na Terra, você vai viver com mais segurança, com mais responsabilidade na sua caminhada. Se você se deixa levar por momentos de prazer na Terra, você perde as conquistas espirituais. E como nós devemos procurar conquistar espiritualmente, vivenciar esse sentimento de amor que deve existir nos nossos corações, que deve estar pulsando em nossas vidas, aí, quanto mais nós colocarmos sentimento de amor, quanto mais colocarmos a vivência desse amor em nossas vidas, mais nós conquistaremos para o amanhã. Procuremos, assim, trabalhar intimamente em nossos corações, fazer valer todos os ensinamentos do Cristo para crescermos, para aprimorarmos-nos e para sermos realmente melhores, para sermos aqueles que trabalham e edificam, em nome do Pai, o caminho redentor para nós. E assim, viveremos mais tempo com saúde e com coragem para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa seleção de espíritos que o Evangelho sempre fala, que vai tocar a trombeta e vão ressuscitar primeiro, lembrar que ressuscitar é viver plenamente espiritualmente, cônscio das suas responsabilidades, com a liberdade de consciência para agir. Porque viver após a morte, todos sobrevivem, mas com liberdade de consciência para agir em nome de Deus, é quando você ressuscita realmente dos mortos. E quando chegar esse momento da separação, não importa se você esteja trabalhando no mundo espiritual, se você esteja dormindo preguiçosamente, o que importa é como estará a sua consciência. Nesse momento do despertar, que você tem que estar pleno com Deus, pleno com a espiritualidade superior para continuar na Terra, e aí você terá como ouvir toda essa trombeta e a voz do Senhor dizendo que você fica ou que você vai. E quando disser que você tem que ir, você vai, não tem jeito. Vai ficar aqueles que estiverem preparados intimamente para dar continuidade à obra do Senhor na face da terra. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estar com o Senhor nas nuvens, quando a gente fala assim, eu estou tão feliz que estou me sentindo nas nuvens. Então, estar nas nuvens, estar leve, poder caminhar de uma forma mais leve, saber vivenciar as dificuldades, as tribulações de uma forma natural e procurar conquistar espiritualmente fazendo bem, trabalhando pelo seu crescimento espiritual, corrigindo as suas arestas do mal que ainda existe em ti, cônscio de que deve resistir às tentações e seguir os caminhos do Senhor. A partir desse momento, estaremos então livres para estarmos mais próximos de Deus, para estarmos mais próximos da luz, mais junto, e com isso, estarmos junto a Jesus. Pelo sentimento, pelas ações enobrecedoras do bem, pelas ações que constroem um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Que as bênçãos do Senhor estejam nos envolvendo e fortalecendo para a grande caminhada evolutiva, para que possamos empreender a nossa jornada de luz sob as bênçãos de Jesus.
Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, você nunca saberá o seu momento. Nós temos que estar sempre nos preparando para esse dia do Senhor. E esse dia do Senhor é o quê? É o momento que nós teremos que prestar conta da nossa consciência. Assim como o ladrão vem à noite para roubar e não vai te avisar, porque senão você vai se preparar. Então tem esses momentos que nós precisamos tomar atitudes e ações de forma íntegra com a nossa consciência, de forma íntegra com o nosso bem viver. Trabalhando intimamente para nos fazermos melhores, trabalhando intimamente para crescermos espiritualmente rumo ao Senhor, rumo ao Pai. É necessário, então, trabalharmos para construir intimamente as forças do bem, as forças do amor em nossas vidas. E Paulo coloca-nos. Assim como a gente conhece as estações do ano, não saberemos o dia do Senhor. Então, façamos cada dia o melhor possível para, no momento de prestarmos conta da consciência, estarmos preparados e com as mãos cheias dos bons frutos do nosso trabalho no bem. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ninguém vai escapar do momento de dor, mas a partir dessa dor, após esse momento, assim como a grávida, naquele momento de dar à luz, ela sente as dores do parto. Após dar à luz, ela tem a alegria de ter um filho na mão. E o que será o nosso filho após esse parto? É a purificação de nosso espírito para a caminhada evolutiva que precisamos empreender. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E Paulo está mostrando para nós que a partir do momento que a gente conhece o Evangelho, que a gente entende o motivo da vinda de Jesus, ele veio para nos esclarecer a consciência, para nos dar um norte, uma luz, para nos servir de guia e modelo. E a partir do momento que a gente entende que a gente é filho da luz, a gente entende que Jesus veio ao mundo para nos acender a luz da consciência, já não somos mais parte da treva, já somos filhos da luz. E, portanto, devemos andar como filhos da luz e por isso nós estaremos sempre em dia claro, ou seja, estaremos sempre percebendo os perigos, percebendo e nos defendendo desses perigos, percebendo a necessidade de aprimorar nossos sentimentos. E por isso não somos mais da noite nem das trevas, porque a todo momento teremos a luz do entendimento do Evangelho de Jesus, caminhando sempre na direção do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria íntima. Por isso, nós que já temos um lampejo de conhecimento do Evangelho de Jesus, já não estamos mais em trevas, caminhamos sempre em dias claros, apesar da noite escura. Apesar dos fatos que possam nos acontecer, nos tormentos da vida, estaremos sempre iluminados por uma consciência desperta para o Evangelho, para os ensinamentos do amor e do perdão. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui, então, de novo, as palavras estão no sentido figurado. O que é dormir como os demais? Não estar atento aos fatos da vida, não estar consciente das nossas responsabilidades e passarmos a sofrer ações das injunções e das circunstâncias que a vida nos coloca, da forma com que acontecem. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Embebedar é o quê? Embebedar é quando você se deixa levar pelos prazeres momentâneos da vida física.
negligenciando as verdades das leis divinas, negligenciando o sentimento de amor e de caridade, trilhando por caminhos perigosos, onde a dor vai bater a porta e vai te convidar à reflexão, vai te convidar a ter um novo despertar, um novo entendimento. Por isso, todos nós precisamos aprender a caminhar, aprender a vivenciar o sentimento de paz e de esperança, construindo assim um mundo que nos traga esperança, fraternidade e luz para nosso caminhar. Estando despertos, não nos embebedando pelos prazeres do mundo, mas tendo regozijo em seguir o Evangelho do Senhor, em vivenciarmos bem as leis soberanas do amor. E ele coloca esse parágrafo maravilhoso. Nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ser sóbrio, saber discernir, saber tomar atitudes compatíveis com seu processo evolutivo, que não te comprometa, que te ajude a elevar-se perante a Deus. Ter sempre a fé de que você está assistido pelos bons espíritos, a fé da importância da caridade, a fé de que quem faz o bem sempre será protegido pelo bem. A caridade é a forma da gente expressar a nossa fé, o nosso respeito a Deus. Porque se a gente não faz a caridade, nós somos egoístas. Se a gente é egoísta, a gente não tem fé. A fé e a caridade, elas andam de mãos dadas para a gente impulsionar o nosso progresso e daqueles que estão em torno de nós. E o capacete da esperança da salvação é porque fazer conscientemente o bem, mas se a gente tem que botar um capacete de esperança, nós temos que... O capacete serve para quê? Proteger a cabeça das pancadas. Proteger a cabeça dos dardos mentais, que muitas das vezes os espíritos das trevas tentam induzir-nos a um caminho errado, mesmo que seja momentaneamente pelo sentimento. À medida que a gente resiste, que a gente não dá asas à imaginação, a gente direciona nosso caminho para a luz, deixando-os com a decepção de não ter conseguido nos influenciar, o que os leva a grande reflexão e muitas das vezes a conversão para o bem. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Lembrando que vigiar é estar sempre atento. Dormir é deixar-se integrar com os dardos mentais que tem por aí e agir tais quais a grande maioria age, sem grandes preocupações em conquistar a paz íntima para ascendermos ao mundo espiritual. Portanto, todos nós temos que procurar construir intimamente um caminho de luz, um caminho de redenção. Trabalhando, fortalecendo nossos corações, fortalecendo nossos ideais de amor, para que a verdadeira paz nos envolva, nos fortaleça e nos alimente. E Deus, que nos deu a condição de caminharmos para viver sempre em paz conosco mesmo, desde que estejamos despertos. Mas se em algum momento dormir, procuremos viver juntamente com Jesus, juntamente com o sentimento de amor e de paz, para que consigamos nos libertar das tentações do mal. Ou seja, estarmos sempre atentos, estarmos sempre vigilantes para caminharmos para a luz, para despertar o nosso entendimento para uma vida superior. Lembrando que dormir para os orientais é quando você se entrega aos prazeres do mundo sem se preocupar com as coisas verdadeiramente espirituais, aquelas que vão te conduzir ao Pai. Vão te conduzir à salvação de si mesmo, por caminhos que te conduzem ao Pai, que devem passar pela fé e pela caridade. E Tiago vai lembrar muito bem, se você tem fé e não faz nenhuma obra de caridade, você não tem como provar para Deus que você tem fé. Você simplesmente diz acreditar. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E observem que aqui Paulo toda hora fala, em várias cartas ele fala, em vários momentos das cartas ele fala, oremos uns pelos outros,
exortemos uns aos outros, admoestai-vos no Senhor. Ou seja, chama-nos ao entendimento de que temos que procurar nos corrigir, que temos que procurar nos educar para crescermos para o Pai, para nos adaptarmos a um novo caminho, a um novo entendimento, que nos leva a estarmos melhores a cada dia, em cada situação. E agir tal qual nós convidamos os outros a fazer o bem. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. E Paulo achava tão importante chamar a atenção uns dos outros que ele pede a todos que... Olha como ele fala: rogamo-vos que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Se alguém da equipe de trabalho nos chama a atenção, fiquemos atentos, fiquemos vigilantes e trabalhemos por nos melhorar. E trabalhemos por nos tornarmos melhores, por nos tornarmos mais vigilantes e atentos a esse convite do Pai para caminharmos no nosso aperfeiçoamento, na nossa melhoria. Se nós ficarmos atentos a esse convite de Paulo, e tenhais grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Se algum companheiro de luta nos chama atenção, se algum companheiro de luta nos chama para despertar para um novo entendimento, entendamos a missão sagrada de quem tem a coragem de nos alertar dos erros que estamos cometendo, ou nos lembrar do caminho que devemos seguir. Porque somente assim despertaremos em nós a força íntima de crescermos para Deus, de nos aprimorarmos. Tenhamos coragem de apontar o erro do outro com carinho, com respeito dentro do Evangelho, mas tenhamos mais coragem ainda, quando alguém nos chamar a atenção, de dizer: muito obrigado, que Deus abençoe e te ilumine por você ter aberto meus olhos enquanto há tempo, para que eu não caia em abismos maiores. Entre 97 e 99, quando eu estava com a mediunidade muito solta, um colega de trabalho chegou para mim e falou assim: você anda vendo espírito? Fica esperto. Se alguém te chamar a atenção, você fica muito esperto. Porque médium que não aceita ser chamado a atenção, aí cara, vai pro hospício. Embora ele fosse mineiro, ele falava aquele jeito bem carioquês, bem descontraído, e eu não esqueci nunca. Quando alguém fala, é mesmo? Eu, Porque nós temos que prestar atenção quando alguém nos chama a atenção. É para nossa segurança. Se a pessoa estiver falando errado, tudo bem, mas você vai acender a lanterninha. Opa, o que eu não estou enxergando aqui que pode ser perigoso? E assim a gente vai caminhando, nos aperfeiçoando, nos aprimorando. E também lembrando que chamar a atenção com amor e com seriedade, não para deixar o outro inseguro e com dúvida. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os que de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Esse tem que pregar na geladeira, né? Ele roga-nos que chamamos a atenção dos desordeiros, procuramos consolar os de pouco ânimo, para incentivá-los, para dar uma injeção de ânimo nele, dar um impulso de ânimo, né? Vamos falar energeticamente. Sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. É importante fazermos isso sempre, para nos aprimorarmos e seguirmos os passos em direção a Jesus. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Olha que recomendação sublime. Fazermos sempre o bem. Se alguém nos faz o mal, sigamos o ensinamento do Cristo. Orai por quem vos persegue e calunia. Regozijar sempre, você sentir prazer em tudo que te acontece, porque se for uma coisa ruim, você pagou uma dívida. Se for uma coisa boa, você recebeu uma graça de Deus. Caminhando nesse sentido de aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, para crescermos espiritualmente ao encontro da nossa essência espiritual que vai se aproximando de Deus. Orai sem cessar. E como somos preguiçosos para orar? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sermos gratos a tudo que temos, sermos gratos a todas as oportunidades que temos, a todas as bênçãos que o Senhor nos oferece. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Aqui, não extingais o Espírito, espiritualize. Procure se tornar mais espiritualizado. Não desprezeis as profecias, não desprezeis as mensagens mediúnicas, reflita sobre elas, pense nelas. Profecia é quando você está mediunizado e passa uma mensagem. Essa mediunização pode ser por inspiração, por intuição ou por psicofonia mesmo, ou até mesmo pela psicografia. Paulo praticamente psicografava suas cartas. Examinai tudo e retende o bem. Você leia a mensagem e vê o que ela traz para você. Ah, isso aqui não diz nada para mim. Essa mensagem não pode ser de um espírito bom, mas você está ganhando experiência. Isso é importante. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que a gente comece a colocar aqueles 3 primeiros versículos ali em prática, a gente já começa a nos abster de toda a aparência do mal. Já temos que ser mais perspicazes, porque o mal é fácil de identificar. Agora, a aparência do mal, nós temos que nos abster. Temos que estar um passo mais à frente, estarmos mais atentos, mais vigilantes. E como o médium precisa estar vigilante. Um filme que você assiste com determinados princípios estranhos. Lá vem a história, né? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Que a partir do momento que a gente procura trabalhar no bem, Deus vai nos alimentando com seu amor. Ou melhor, nós vamos aprendendo a sorver o amor de Deus para nos fazermos melhores. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que a gente vai aprendendo a sorver esse evangelho do Pai, nós vamos nos purificando. Vamos estando em melhor condições e que essa vinda de Jesus, ele chegar, reencarnando de novo na Terra, materializar-se e caminhar sobre a Terra junto de nós, é nós trazermos Jesus para o nosso coração, purificando-nos, purificando as nossas atitudes, as nossas ações perante os homens, perante as pessoas, perante a vida, e assim podermos nos ascender no plano espiritual, e nos elevar e chegarmos mais próximos do Pai, chegarmos mais próximos dos espíritos purificados pelo amor, pelas lutas redentoras. Esse é o nosso objetivo. Nos aproximar das lutas redentoras, nos aproximar de um caminhar para a elevação de nossos sentimentos. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos trabalhar os nossos sentimentos. Vamos aprimorar nossos ideais de amor e de paz. Vamos fazer valer os sentimentos elevados que o Cristo traz para nossos corações, iluminando-nos os caminhos que nos conduzem ao Pai.
iluminando-nos de esperança e de fraternidade. Cada um de nós temos a responsabilidade de colocarmos em prática os santos ensinamentos. E todos aqueles que nos chamam a atenção estão sendo fiéis à palavra. E ele também deverá cumprir aquilo que ele fala para que façamos. Lembre-se que falamos anteriormente. Chame a atenção, mas com amor, com compaixão, procurando orientar, procurando despertar um outro novo sentimento. E esse ósculo santo, o beijo santo, é quando a gente tem aquele prazer de estarmos próximo do outro, de tocarmos uns aos outros com a pureza de sentimento que o Evangelho espera que tenhamos. E que procuremos divulgar essa epístola a todos, para que todos compreendam a missão sagrada do Cristo em de nos conduzir para o reino de luz, para o reino do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo nossos corações, que as bênçãos do Senhor estejam iluminando nossas almas, para que saibamos discernir o caminho que nos conduz verdadeiramente ao Pai. Saibamos colocar em prática aquilo que nossa irmã Barilova sempre coloca para a gente. Controle tua mente, eduque teus conflitos, evangelize seus sentimentos. E aqui nessa epístola de Paulo, exatamente isso que ele pede de nós. E para aprendermos a controlar nossa mente, precisamos de pessoas que nos alertem do perigo. Para educar nossos conflitos, precisamos nos alimentar do Evangelho. Evangelizar nossos sentimentos, estudar o Evangelho para que a nossa consciência tome consciência de cada um dos seus atos, para caminharmos com segurança no esplendor da vida, plena de vida, que é no mundo dos espíritos, com a consciência tranquila do dever bem cumprido, para nos juntarmos àqueles que são trabalhadores do Senhor, que são edificadores da paz, da harmonia e da fraternidade em nossas vidas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo e nos fortalecendo. Tenhamos fé e coragem, disposição e amor para seguirmos pelo caminho redentor. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o Evangelho.